Olá, boa noite para você que nos acompanha na Rede Cidade, AM 1550, FM 104.1 para Pelotas e região, e no Facebook Ultra Esportes Multimídia para o Brasil, que está para o mundo todo. Hoje, sexta-feira, 12 de 3 de 2021, 8h06, a gente chega com mais um Expresso das 8. Eu sou o Matheus Milani, direto aqui de Minas Gerais, e vou bater um papo com você sobre temporada de Fórmula 1. Sim. Pré-temporada é temporada? Não sei. Mas começou a pré-temporada da Fórmula 1, esse é o grande fato, né? E a gente vai falar um pouquinho dos resultados desse primeiro dia, né? Desse primeiro dia de testes. E vamos falar como isso é importante ou não, né? Lembro muito bem de eu estar falando sobre isso na minha estreia no Mega Esportes há pouco mais de um ano atrás, sobre a importância dos testes. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte: vou colocar o resultado para quem está no Facebook, vai poder ver a nossa tela, e eu vou acompanhando aqui. Olha só. Os treinos na pré-temporada de Fórmula 1, os dias são separados em manhã e tarde, cada sessão com 4 horas para os pilotos irem à pista. Normalmente as equipes, né, quando você tem mais tempo de pré-temporada, é um piloto por dia. Um piloto fica responsável pelo dia todo. Como esse ano a gente só tem 3 dias de teste, então é pouco tempo, a maioria das equipes optou por alternar os pilotos. Ou seja, um piloto testa de manhã, o outro testa à tarde. Mas nem todas foram assim. Vamos falar aqui então, resultados. Na manhã, o Daniel Ricciardo foi o mais rápido na sua estreia pela McLaren, com 1:32.203. O segundo foi o Pierre Gasly, com a AlphaTauri. O Max Verstappen foi terceiro. O Esteban Ocon, com a Alpine, foi o quarto. O Charles Leclerc, o quinto, de Ferrari. O Kimi Raikkonen, de Alfa Romeo, em sexto. O Sebastian Vettel, estreando pela Aston Martin, em sétimo. A Williams decidiu mandar um piloto de testes para a pista. O Roy Nissany foi de Williams, terminou em oitavo. Estreia do Mick Schumacher, oficial, né, nessa pré-temporada, com a Haas. E, em último, o Valtteri Bottas com a Mercedes. Primeiro ponto, eu quero que a gente guarde a seguinte informação. Mais importante aqui para a gente não é necessariamente o resultado do Valtteri Bottas, que ele ficou em último nessa sessão da manhã. Mas eu quero que a gente guarde o seguinte número, ele deu apenas 6 voltas de manhã. Né? A Mercedes teve problemas com a caixa de câmbio logo de manhã, então o Valtteri Bottas, no fim, acabou andando muito pouco. Né? Algumas outras equipes tiveram problemas, a Ferrari teve problema com o Leclerc, a Aston Martin teve um pequeno problema com o Vettel também. O teste é onde as coisas podem dar errado, no fim das contas. Afinal, é só teste. Mas, quando a gente chegar lá no finalzinho, guardem essa informação. Bottas deu 6 voltas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Olha só, na tarde, outros pilotos foram para a pista. No total, 17 pilotos foram para a pista, como eu falei com vocês. As equipes optaram por alternar seus pilotos. Então, no fim do dia, depois das 8 horas, o Max Verstappen liderou a sessão de Red Bull com 1:30.674, e é até surpreendente que esse tempo da manhã tenha sido superado, né? O tempo da manhã do Ricardo se tornou o sétimo tempo no fim do dia, porque o circuito do Bahrein sofreu com tempestade de areia, então a pista estava muito suja mesmo. Tendo a afirmar que, se fosse um final de semana de corrida normal, com certeza essa sessão seria adiada, porque a pista estava muito suja. Mas como era um teste, e só tem 3 dias de teste, não tinha como, eles tinham que fazer porque o tempo de teste desses carros vai ser muito curto, no fim das contas. Então, o Verstappen em primeiro com 1:30.674, Lando Norris de McLaren, colocou a McLaren em segundo, o Esteban Ocon de Alpine em terceiro, Lance Stroll de Aston Martin em quarto, o Carlos Sainz, estreando pela Ferrari, em quinto, o Antônio Giovinazzi de Alfa Romeo em sexto, o Daniel Ricciardo com o tempo da manhã em sétimo, o Pierre Gasly também com o tempo da manhã em oitavo, o Yuki Tsunoda estreando na Fórmula 1 e na AlphaTauri em nono, o Hamilton veio para a pista à tarde e ficou em décimo, mas a Mercedes também teve problema à tarde, isso foi mais até para o início da sessão, o Hamilton até conseguiu fazer um bom número de voltas. O Leclerc com o tempo da manhã em 11º, o Raikkonen com o tempo da manhã de Alfa Romeo em 12º, o Vettel também com o tempo de manhã
de Aston Martin em 13º. O Roy Nissany treinou à tarde, ficou em 14º. Nikita Mazepin em 15º, ele treinou só à tarde. O Mick Schumacher em 16º com o tempo da manhã. E o Valtteri Bottas, somente com suas 6 voltas, ficou em último lugar, 17º e último lugar, com o tempo da manhã e com pouquíssimas voltas. Primeiro de tudo, o que eu quero que a gente fale aqui? Deixa eu até remover por um minutinho a nossa tela. Os testes é o seguinte, esse resultado de tempo, ele não importa tanto. Na verdade, para quem gosta mais de futebol, acompanha mais futebol, é como se fosse o campeonato estadual. Se seu time vai bem, não é nada mais do que obrigação, você tem que ir sem empolgação. Se vai mal, você tem que acender todos os alertas, porque se vai mal no teste, é péssimo sinal. É o que aconteceu com a Ferrari no ano passado. A gente viu que a Ferrari não vinha para um bom ano nos testes, né? Então, se você vai bem, é obrigação. Se você vai mal, acenda todos os alertas, os sinais vermelhos, amarelos, da cor que for. Então, por isso que eu acho que a luzinha na Mercedes hoje ela acendeu um pouquinho. Ah, Matheus, quer dizer que a Mercedes não briga pelo octacampeonato, a Mercedes acabou o domínio da Mercedes, o Hamilton não ganha corrida esse ano. Nada disso. Mas uma das coisas que a Mercedes se notabilizou nos primeiros dias de teste, nos outros anos, era o seguinte: ela até ficava mais para trás em rendimento, e a gente não sabe, está testando peça, está com mais combustível, mas a Mercedes sempre andou muito nos testes, deu muitas voltas. E eu vou colocar a próxima tela aqui, para a gente ver o número de voltas por equipe. E aí que eu acho que é um dado que talvez acendeu lá na cabeça do Toto Wolff. Vamos ver se amanhã a Mercedes consegue resolver. A Red Bull deu 139 voltas hoje no primeiro dia de teste. A Alfa Romeo deu 131. A Alpine deu 129. Só um dado, tá? Isso é somando manhã e tarde. Então, por mais que tenham sido com pilotos diferentes. A Ferrari deu 116. A AlphaTauri deu 111. A Aston Martin deu 97. A McLaren deu 91. A Haas deu 85. A Williams deu 83 e a Mercedes deu apenas 48 voltas. Esse é o dado mais preocupante. Este é o dado que as equipes têm que olhar, né? Porque é aqui que elas testam peças, trocam, os pilotos se testam. Então, esse dado aqui é muito importante. A Mercedes deu apenas 48 voltas hoje. E óbvio que isso é pelo menos um sinalzinho de alerta dentro da equipe. Numa pré-temporada onde você vai ter apenas 3 dias de testes, então já foi 1/3 embora, e você deu metade das voltas em relação à penúltima, e que você deu aí quase aí mais de 3 vezes menos voltas do que a Red Bull, é no mínimo um sinal de alerta. Como eu disse, não quer dizer que a Mercedes não vem para a briga pelo campeonato, quer dizer nada disso. Mas é um sinal de alerta para a gente prestar atenção nos próximos dias. Então, quando chegar o Mega Sports lá de segunda-feira, a gente vai comentar sobre isso. A Mercedes conseguiu resolver esse pequeno, que pode ser um pequeno problema de confiabilidade, ou se é um problema maior. A gente vai ter que ver isso, porque desempenho e confiabilidade têm que caminhar juntos para ganhar um campeonato. Mas muita calma, só um dia de testes. Mas como eu falei, nos outros anos, eu podia até ter trazido um gráfico do ano passado, a Mercedes era a equipe que mais andava em testes. A Mercedes hoje foi a equipe que menos andou no teste de longe. Então, sinal zero no Toto Wolff, com certeza ele foi dormir pensando nisso hoje. Bom, a gente está chegando ao final do nosso Expresso das 8 de hoje. Vou passar a programação para vocês aqui. Amanhã, lá no nosso canal do YouTube, no Ultra Esportes Multimídia, lá no YouTube, a gente tem sempre o Ultra Sábado, programação no sábado às 2 da tarde. Amanhã é o programa Rivalidades, programa recém-estreado lá no nosso canal. E amanhã o Luciano vai estar mediando um debate do clássico Brapel, Brasil de Pelotas e Pelotas. Então, vai ser bem interessante, vai ser um debate entre os torcedores, com mediação do Luciano, ok? Na segunda, vocês já sabem, Mega Esportes, 8 e 5, aqui mesmo na Rede Cidade, AM 1550, FM 104.1, e no Facebook Ultra Esportes Multimídia,